Falando por Você, Filosofia e Educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de Licenciatura em Filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 18. Texto escrito por Sueni Nóbrega Soares de Brito, leitura e comentários de Raquel Vieira Dias. O que faço em nome da filosofia? Como professora de filosofia, reflito primeiramente o que penso da filosofia. Como é minha relação com a mesma? Que amizade tenho com a filosofia? Na trajetória como mulher, filósofa professora, sinto-me lisonjeada pela oportunidade de soar minha voz aos ventos da invenção, do pensar e questionar mais uma vez sobre essa amiga que tanto admiro, a filosofia. Tentarei expor com palavras minha experiência filosófica na intenção de tocar o outro e levá-lo a refletir sobre a possibilidade de relacionar-se com a filosofia, trazendo nesse instante o pensamento de Larossa, dizendo que, abro aspas, quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos, fecho aspas. As palavras que nomeamos para representar nossa prática denotam o que somos e o que fazemos, ou que julgamos terem sentido, representando também nossa experiência. Com as palavras, parece-me interessante indagar sobre o que faço em minha prática. Como professora, ensino filosofia? O estudante aprende? O que é aprender filosofia? Aprender filosofia é conhecer sua história? É adquirir uma série de habilidades cognitivas? É desenvolver uma atitude diante da realidade? É construir um novo olhar sobre o mundo? É aprender a filosofar? Em nome da filosofia, tendo na escola e em vários espaços, familiarizar os envolvidos na experiência filosófica um modo de pensar peculiar da filosofia, aprender a filosofar, a perguntar como escreve Sofiste, abro aspas. Aprender a filosofar é, portanto, aprender a perguntar. A filosofia é, assim, um saber que incita o pensamento a despertar-se sempre, fecho aspas. E nessa experiência, nossos jovens aprendem a indagar e não aceitar o estabelecido, investigando o seu pensar, exercitando perguntar e perguntar-se. Pensar a filosofia no exercício de desconstruir o pensar e refletir sobre o mesmo remete-nos a analisar os desafios da prática sobre o que faço em nome da filosofia. Sendo um tema vasto, acredito ser interessante escrever como me relaciono com a filosofia. Percebo a importância de destacá-la nas discussões que trilham pela relação da filosofia com a nossa vida. Na vida humana, conforme afirma Ortega y Gasset, os problemas são enfrentados e analisados, superados pelos, abre aspas, contemporâneos que não são coetâneos, alojados no mesmo tempo externo e cronológico, convivem três tempos vitais distintos, fecho aspas. A diferença da coetaneidade nos proporciona pensar os problemas em várias dimensões e tentar coletivamente encontrar soluções para os mesmos. Idosos, adultos, jovens e crianças em sua contemporaneidade tentam entender e enfrentar os problemas da humanidade. Sabemos que encontramos uma dificuldade de relacionar as ideias dos educandos com as dos educadores. Por sermos de gerações diferentes, geralmente nos inclinamos a pensar que estamos fatalmente envolvidos.
a uma geração e a seu modo de pensar e agir. Parece que nos identificamos com uma geração e a adotamos como referência. Mas, para rever os problemas em conjunto, os jovens, nossos contemporâneos, parece ser interessante, como afirma Ortega y Gasset, abro aspas. Em vez de nos abandonarmos a essa fatalidade que nos aprisiona uma geração, é preciso reagir contra ela, renovando-se de modo juvenil da vida que sobrevém, fecho aspas. Atentos a permanecer na infância, a que é muito além da cronologia, não sendo vista como uma qualidade de tempo vivido, mas lembrando Cohen quando escreve em seu livro Paulo Freire Mais do que Nunca, que, abro aspas, a infância é uma vida curiosa, incansável, insatisfeita, mobilizada, vivaz, esperançosa. Uma vida que vê na mudança um sinal de vida, fecho aspas. Assim poderíamos viver eternamente na infância não cronológica. Nesse sentido, a filosofia experienciada pelos contemporâneos, que inclui 3 gerações, os jovens, os homens e as mulheres maduros, os velhos, se refaz a cada tempo, explorando o passado ao passo que reelabora o presente e questiona o futuro. A produção filosófica pensada pelos contemporâneos a partir da relação com a vida humana é rica em 3 dimensões vitais, que, como afirma Ortega y Gasset, abro aspas, convivem alojadas nele, queiram ou não, enredadas umas com as outras, e ao serem diferentes, necessariamente em essencial hostilidade, fecho aspas. De certo, jovens, crianças, adultos e idosos, ao refletirem sobre problemas dos homens e mulheres, podem construir conhecimento que contribua para a formação de ambos. Mas, nesse cenário, indagamos como esses contemporâneos se relacionam com a filosofia. Para seguirmos em busca dessa resposta, antes precisamos espreitar sobre o que pensamos que seja filosofia. Na história da filosofia, observamos que os filósofos se ocupam ao pensar problemas da própria vida. Refletem sobre inquietações que lhes afetam, ou seja, não podemos separar a filosofia da vida, considerando Sanchez quando menciona que, abro aspas, a vida é a realidade radical da qual é preciso partir e com a qual se deve contar, fecho aspas. Então, o que pensamos sobre a vida? Por que relacionar a filosofia à vida? Para Ortega y Gasset, não citando a vida nas dimensões biológica ou psíquica, abro aspas, a vida é o que somos e o que fazemos. É, pois, de todas as coisas, a mais próxima de cada um, fecho aspas. Sendo assim, cada um a percebe, de uma determinada forma, a estar sempre em posse de si mesmo, como dono de sua própria vida. Vivemos o agora e em algum lugar, e viemos a esse lugar livremente? Somos livres? Podemos escolher como viver ou nossa vida é uma perpétua surpresa? Na aventura do viver, nos deparamos com o inesperado. É nessa vida de surpresas que considero interessante pensar filosoficamente sobre o nosso viver e agir. Assim, em nome da filosofia, se Ortega y Gasset afirma que a vida, abro aspas, nos é arremessada ou somos arremessados nela, fecho aspas, na vida, então, podemos pensar sobre ela e o que fazemos por ela. Não temos como prever acontecimentos que realmente nos surpreendem. Podemos até pensar na rotina que enfrentamos todos os dias, ir ao trabalho, à escola, ainda assim somos arremessados em situações complexas que nos apanham de surpresa. Nessa perspectiva, fabricamos nosso viver incessantemente a cada surpresa que nos é lançada. Para Ortega y Gasset, a vida é, a uma só vez, fatalidade e liberdade. É ser livre dentro de uma fatalidade dada, fecho aspas. Não recebemos nossa vida feita e, por mais que a julgamos determinada, estamos à mercê de possibilidades que não são ilimitadas, mas que requer decisão para assim fabricar o que chamamos de nossa vida. Fabricamos a vida nesse fazer, vivemos, decidimos, aproveitamos possibilidades, recusamos, inventamos e acreditamos que ocupamos a vida da melhor forma possível.
Nossa relação com a filosofia pode ser administrada no âmbito de pensar filosoficamente sobre as possibilidades do fabricar o viver, não como algo que prevê o esperado, mas sendo capaz de possibilitar o fazer-se e refazer-se nas condições que lhes são dadas, a considerar a liberdade do poder fazer e viver. Corroboro com Ortega y Gasset quando afirma que, abro aspas, viver é uma revelação, um não se contentar com ser, mas compreender ou ver que se é, um inteirar-se. É o descobrimento incessante que fazemos de nós mesmos e do mundo ao redor, fecho aspas. Acreditando que a filosofia está conectada ao viver, indago sobre o que posso fazer em nome dela. Posso relacioná-la à vida? Posso pensar em uma filosofia da pergunta? As perguntas movem o viver? Em busca de uma atitude filosófica, crianças, jovens, adultos e idosos podem iniciar com a atitude do filósofo, esvaziando-se de crenças recebidas sem questionar. Se permitir tramitar no âmbito de duvidar do óbvio, passando a duvidar do conhecimento estabelecido nos discursos apresentados aos mesmos no dia a dia. Duvidar. Em nome da filosofia, é possível homens e mulheres se fazerem a partir da abertura de se enveredar na dúvida do que está sendo posto como verdade e problematizar filosoficamente o saber. Apontando para a dúvida, nos deparamos com o perguntar, que nesse contexto é possível relacionar ao filosofar. Assim, penso que em nome da filosofia vem a inquietação a partir do que possivelmente nos afeta, a inquietação a partir de um problema filosófico, independente do que a gere. Provoca o exercício de pensar sobre o próprio pensamento inquieto, em que o filósofo o utiliza para formular problemas. Mesmo expondo com palavras a minha relação com a filosofia, ainda me pergunto: o que faço em nome da filosofia? O que posso ainda fazer de outro modo? O que você que leu ou escuta esse relato pensa que pode fazer em nome da filosofia? Nota-se que para a autora a filosofia é um exercício, sustentado por meio de perguntas. Sendo assim, há a possibilidade de se pensar o ensino e a relação professor e estudante. A atitude filosófica está, pois, ao alcance de todos, como bem determina a autora ao mencionar crianças, jovens, adultos e idosos. Ademais, é notória a prerrogativa do ensino e a relação com os saberes, que se dá por meio do duvidar que alcança o mundo da vida, que também está para o perguntar e descobrir. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.